Muito bem, pelo horário de Brasília, 17 horas e 21 minutos. Estamos de volta com o Download. Olha, vamos voltar então agora com a Gabi Tricânico. O vereador Gilberto Costa, do PP, lá de São Caetano do Sul, já está conectado. E já damos então as boas-vindas ao vereador. Vereador, seja bem-vindo ao Download da Notícia, segunda edição. Ao meu lado, Gil Toreira, seu xará aí, Gilberto também. E da Gabi Tricânico, que está na Itália, conectada aqui com a gente, falando conosco. Vou pedir para o senhor baixar um pouquinho sua câmera, que está mostrando mais... Aí sim, agora ficou bem na tela do Download. Boa tarde, vereador Gilberto, seja bem-vindo. Boa tarde, você está bem? Bem, graças a Deus, com muita saúde e na expectativa desse ano eleitoral aqui, tanto eu como a Gabi, claro, toda a população, principalmente a de São Caetano do Sul. Gabi Tricânico, entra na conversa. Vereador, mais uma vez, obrigada por participar aqui conosco. Já começo te perguntando como foi a primeira sessão desse ano de 2026, ano aí com muita expectativa no processo eleitoral, ânimos acalorados, muita coisa para acontecer. Ô, Gabi, primeiro uma satisfação falar com você, que alegria, o respeito e a admiração ao seu trabalho e da imprensa como um todo da Guardiã da Notícia. Pô, primeira sessão, expectativa, parece que o filho acaba de nascer. E eu já passei tanto por isso, mas é uma expectativa tão bonita, né? Foi bacana, viu, Gabi? Mas eu quero te agradecer pela oportunidade de eu estar falando para tanta gente através aí do programa. Vereador, nós temos pautas importantes e polêmicas acontecendo e dando sequência na Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Uma delas é a CPI. Já saiu o relatório dessa CPI? Ô, Gabi, quando você falou referente à primeira sessão, a CPI ela tem 3 membros, ela é composta por 3 membros. Um é o Marcel Munhoz, outro é o César Oliva e o outro é o vereador Edson Parra. E acompanhando a fala na primeira sessão do vereador Edson Parra, ele afirma que está finalizando o relatório da CPI para apresentar ao plenário e que a gente possa fazer o nosso julgamento e a nossa votação. A gente tem expectativa que isso aconteça logo depois do Carnaval. Agora, nos bastidores, o que vocês conversaram? Foi constatada mesmo aquela dívida milionária? Os valores serão pagos? O que se conversa nos bastidores, vereador? Bom, a gente conversa nos bastidores, primeiro, que a gente percebe claramente, e isso não é pré-julgamento, nem julgamento, nem condenação, que há realmente um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele provocou um prejuízo muito grande aí para a cidade, para as empresas, para um todo, né? Então, assim, a gente vai ter que ler o relatório e fazer nossa votação. Agora, nos bastidores, a gente conversa com tristeza. O que a gente não entendeu até agora, se isso vem a confirmar que aconteceu, por que fizeram isso? Esse desequilíbrio em 2024. Com tristeza que a gente fala do assunto, particularmente eu falo do assunto com muita tristeza, porque eu estou na Câmara Municipal há 29 anos, né, Gabi? Agora, vereador, a Câmara Municipal de São Caetano do Sul, apesar de equilibrada, do prefeito Tite ter a grande maioria, tem uma pequena minoria ali. O senhor acredita que nesse primeiro trimestre os ânimos devem ficar mais aflorados por conta das eleições agora deste ano? Eu acredito. É natural. O ano eleitoral é como um campeonato. Quando tem o campeonato, o jogador ele fica mais nervoso, tenso, né? Mais dedicado. E, naturalmente, isso vem uma disputa e falas mais fervorosas. Acredito sim nisso, que a oposição vai se posicionar de uma forma, não sei se é a palavra agressiva, mas aguerrida, vamos chamar assim, vamos colocar dessa maneira. A gente, pronto, né? Porque nós somos da base de governo. Haverá resposta para todas as indagações. Perfeitamente. Gil? Perfeitamente. Eu percebi também que nessa primeira sessão vocês não foram muito a fundo nesse tema ou qualquer outro mais polêmico. Ficaram muito focados na saúde, educação. O senhor mesmo já sugeriu aí
tempo de escola integral, né, para os alunos do Fundamental 2 São Caetano. Quer dizer, começou de uma forma, como o senhor disse, voltaram para o campeonato, assim, tocando a bola só, né? Falando na linguagem futebolística. Vocês não voltaram para ir para cima com tudo. Só tocaram a bola aí nesse primeiro dia, né? Até porque você, quando tem a primeira sessão, você tem as reuniões de comissão pauta a sessão da semana seguinte, e nós falamos muito do passado, da virada do ano. A gente, inclusive, botou projetos que era do ano anterior. Então, você colocou muito bem. Eu acho que houve um cadenciamento, que também é natural, viu? Que também é natural. Já isso não deve ocorrer já na segunda, na terceira. O calor vai aumentando, né? Agora, Gilberto, para encerrar da minha parte, eu quero saber quem são os seus deputados, quem que o senhor vai ajudar, tanto para estadual quanto para federal, se vai seguir orientação do partido. O seu partido, inclusive, não está tão alinhado com o governador Tarcísio e está ensaiando lançar um candidato ao governo. Foi se falado, inclusive, o nome do Felipe Sabará e do deputado federal Salles. Eu queria a sua avaliação em relação a todo esse cenário e saber quem são seus deputados. Ô, Gabi, a pergunta é oportuna. O momento chamado Brasília e São Paulo começa a nortear a política do país. E São Paulo, essa força econômica e eleitoral, não poderia ser diferente. O meu partido, inclusive, eu estou pedindo uma reunião com o nosso presidente estadual, o deputado federal Maurício Neves, exatamente para entender tudo o que está acontecendo. Por que esse afastamento, se vai acontecer ou não, do governo Tarcísio? Como é que estão as discussões em Brasília? Qual é a tendência? Eu acho importante a gente se posicionar, porque é do município para o estado e para o país que tudo acontece. Agora, eu não posso declinar apoios sem a orientação partidária, porque tem a fidelidade partidária, e eu não vou cometer erro nesse sentido. Eu tenho minhas preferências. As minhas preferências eu tenho, mas eu só vou colocá-la na rua quando eu conversar com o meu partido. E também eu faço parte de um governo. Eu vou conversar com o atual governo, que hoje o nome é Tite Campanella, para também entender o pensamento dele nesse jogo. E se a gente conciliar pensamentos, a gente vai apoiar as mesmas pessoas. Mas eu tenho o meu pensamento pessoal e eu vou colocar na mesa, primeiro para o partido, depois aqui no município ao governo Tite Campanella. Então, só para fechar da minha parte e colocar mais uma lenha nessa fogueirinha, você segue apoiando o deputado estadual da cidade, Thiago Auricchio? Thiago é meu amigo. Ninguém nega isso e eu jamais vou negar. Agora, o Thiago é do PL. Eu sou do PP. O que eu falei no início? Eu vou seguir orientação partidária, porque eu não posso cometer infidelidade, que isso também me atrapalha na minha eleição de 2028 nos meus projetos. Segundo, ele é do PL e o prefeito Tite Campanella também. Então eu vou ouvir, né? Mas negar que ele é meu amigo, indiscutível, isso jamais eu vou negar. E nas duas eleições que ele ganhou, eu o apoiei. Independente dele ser do PL, né, ou de qualquer outro partido, ele fez uma dobrada com o presidente do seu partido, Maurício Neves, o deputado federal. Então, pode ser que essa dobrada se repita. Agora, se o pai dele for candidato a deputado federal, como foi anunciado, né, na internet, a Auricchio fez um vídeo, ora uns digam que foi balão de ensaio, que ele não vai até o fim, outros dizem que ele vai sim, porque vai dobrar com o filho, mesmo sabendo que pode ser que não ganhe, porque, salvo engano, a Auricchio está afiliada ao PSD de Gilberto Kassab, então seria aí justamente para manter o nome, né, aceso e, de repente, retomar numa eventual disputa em 2028. Muita água vai rolar por debaixo dessa ponte, mas eu quero uma fala sua sobre esse cenário. Gabi, eu tenho por normalidade trazer sempre a verdade. Eu vou discutir com o meu partido, porque o meu partido vai me orientar
porque o presidente estadual é o Maurício Neves, é uma escolha minha de estar ao lado dele. Eu não sei se ele vai estar ao lado de um deputado do PL, porque eu não sei também se o partido vai estar com o PL em Brasília. São coisas que ainda estão sendo avaliadas. Segundo, eu participo de um governo e eu tenho meus interesses, meus eleitores sempre me acompanham, têm os seus interesses e norteiam meu mandato. Eu jamais vou entrar em dividida com o prefeito Tite Campanella. Então, veja, a candidatura do prefeito Auríquio é uma decisão pessoal dele. Eu desejo sorte para ele, mas eu não vou jamais declinar apoio sem conversar com o governo municipal, que é o Tite Campanella, e sem a orientação do meu partido na pessoa do Maurício Neves. Gilberto, obrigada pela sua participação. Semana que vem, se puder, volta novamente para contar como é que foi a sessão aqui para a gente. Gil? Obrigado, vereador. Obrigado, Gabi. É uma boa dica mesmo, que os vereadores entrem para falar de um resumo das sessões, até para que a gente possa questionar algumas questões. Muito obrigado, vereador Gilberto. Até a próxima, então. Ô Gil, obrigado pelo carinho, Gabi. Obrigado pelo carinho, sucesso. Mais ainda para vocês. Estou aqui à disposição sempre. Tá certo. Obrigado, vereador.